Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula de Matemática Financeira e hoje o conteúdo desta aula é os conceitos de praticamente uma série de pagamentos que normalmente acontecem nas transações, que é quando a gente pactua na transação o primeiro pagamento no ato, no momento em que se faz o acordo que envolve a parte financeira entre os envolvidos. Então, esse é um conteúdo importante em grandes transações que podem acontecer na nossa vida pessoal e profissional. Então, vamos focar como estamos com esse conteúdo no nosso curso. Estamos ainda na parte 1, com série de pagamentos. Bom, o que nós vamos ver hoje, pessoal, é esse tipo de série de pagamentos aqui. Nós já contextualizamos os 3 tipos possíveis e hoje o nosso foco conceitual de abordagem da formulação são os fluxos de capitais que envolve essa questão de ter, no momento zero, um primeiro pagamento, mas o contrato sempre vai ter uma data fixa no final, sem pagamento. Então, como se calcula o montante de uma série de pagamentos dito uniforme, porque todos são iguais, mas com termos vencidos? Então, o fluxo de capitais normal para esse tipo de série é ter o primeiro aqui na data 0 e não ter nada numa data n, mas encerrando-se o número de pagamentos no n-1. Então, quando a gente faz digamos assim, levar esses valores unitários, únicos, para o futuro, para o montante, nós vamos cair numa fórmula desta natureza e aqui com a nomenclatura que nós adotamos no curso. Então, esta fórmula, ela capitaliza os pagamentos que eu tenho na série numa data n aqui no futuro. Vamos ver exemplos? Mas antes vamos primeiro também contextualizar a questão do valor presente. Então, aqui o nosso padrão de série de pagamentos. Aqui a representação, nós já vimos isso na aula anterior, em relação a trazer a valor presente cada um das parcelas. Esse mesmo raciocínio, com n-1, é o que foi feito para chegarmos nessa fórmula geral, em que nós calculamos a partir dela, conhecendo o valor de uma parcela, qual é o valor presente dessa série de pagamentos. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Qual o montante no final de 4 anos se eu aplicar 500 por mês durante esse prazo, num fundo com uma taxa de 3% ao mês? Então, como sempre temos feito, temos a equação, temos o fluxo de capitais e vamos tirando do enunciado as variáveis que nós conhecemos e as variáveis que nós não conhecemos. No caso, tem que ser só uma entre as 4. Aqui é o montante, o valor futuro. Muito bem, substituindo esses valores conhecidos na equação, vai ficar evidente o que nós não conhecemos, faço as operações matemáticas de acordo com a ordenação e eu vou chegar à conclusão de que se por 4 anos ou 48 meses eu aplicar num fundo a 3% ao mês uma parcela constante de R$500, eu vou ter ao final desse período, desses 4 anos, 53.770,33. Então, vou acumular paulatinamente com uma série de pagamentos uniformes esse valor ao longo de um tempo que nós fixamos aqui em 48 meses. Outro exemplo. Aqui nós temos como desconhecido um valor. Quanto que uma pessoa tem que aplicar? Então, quer saber qual é a parcela da série uniforme periódica que nós vamos depositar, sendo que o primeiro depósito é aqui na data 0. Né? Então, tomei a decisão de formar um fundo de reserva.
Quero saber quanto que eu tenho que aplicar todo mês, se a taxa de juros é 2% ao mês e o período que eu vou constituir esse fundo é de 5 anos ou 60 meses. Muito bem. Então, mesmo procedimento do exemplo anterior. Listo as variáveis que eu conheço e identifico que eu não conheço o valor. Essa é justamente a nossa incógnita. Saber o valor que eu tenho que depositar em um fundo para constituir um montante de 200 mil num determinado momento. Esse momento é 5 anos depois ou 60 meses depois de iniciado, a partir de hoje, data zero, este processo de capitalizar um fundo para que eu tenha um montante de 200 mil numa data futura. Muito bem, então o que nós vamos descobrir? Passamos as informações para cá e aí eu chego à conclusão que para ter daqui a 5 anos 200 mil reais, eu tenho que começar hoje a fazer depósitos de R$ 1.719,21 se esse fundo que eu estou constituindo for remunerado a 2% ao mês. Então é isso que nós calculamos aqui. É muito importante fazer essa interpretação, porque os números por si só, eles não explicam muita coisa, mas à medida em que eu associo os números a um contexto de uma solução, esses números ficam com mais sentido. É o que nós chamamos de ler os números que a gente calcula. Nesse exemplo, o que nós temos? Aqui a nossa incógnita é conhecer o valor presente de uma série de pagamentos. Então, pede-se calcular o valor atual de uma série com 24 parcelas ou 24 prestações mensais. O valor é definido, então temos aqui 3.500, o número de parcelas 24 e a taxa que vigora nesse contrato é de 4% ao mês. Então eu quero saber, se eu proceder esses depósitos durante 24 meses, sendo que o primeiro é hoje, na data zero, quanto que eu vou ter a valor de hoje se eu fizer isso, digamos, se eu trocasse esse conjunto de 24 pagamentos por um único pagamento? Qual seria o capital equivalente? Então é isso que nós temos aqui, os dados conhecidos e, sendo aqui substituídos, faço os cálculos da equação e eu vou achar o valor que é equivalente a uma série de pagamentos de 24 parcelas de R$ 3.500. Ou seja, se eu dissesse que ou eu vou receber 24 parcelas de 3.500 ou se eu troco por uma negociação de pagamento à vista hoje, exatamente esse valor é o equivalente. Ou seja, este valor substitui toda a série de 24 pagamentos. Esse importante conceito de capital equivalente é que está embutido nesse cálculo com essa equação. Nesse exemplo, nós temos um outro fator. Nós queremos saber qual é o valor de pagamento ou de recebimento se eu vou fazer um empréstimo de 30 mil, né, e que ele vai ser liquidado em 12 parcelas e a taxa de juros envolvida aqui é 3,5%. Muito bem, então, mais uma vez, os mesmos procedimentos, de olho no fluxo de capitais, para que a gente sempre represente a realidade do texto, né, daquilo que nos é cobrado analisar ou tomar decisão. Então, mantenho a fixação no fluxo, listo as variáveis conhecidas, sei que apenas uma deve ficar de fora das 4, nós temos sempre aqui, né, a parcela, períodos, taxa, valor presente ou valor futuro. São sempre variáveis que nós podemos ter numa série desta natureza. Bom, seguro dessas informações, a gente vai para a equação.
substitui os valores daqui, aqui. Percebam que, neste caso, quando a gente trata com a fórmula de valor presente, nós temos aqui uma situação diferente em relação ao que nós vimos para termos vencidos. Percebam que, como aqui na data N eu não tenho nenhum pagamento, que está na N-1, o que acontece? Aqui embaixo tem essa constatação. Nós temos menos um termo quando estamos com pagamento na data 0. Então, é assim mesmo. É diferente da equação com termos vencido, em que tanto em cima como embaixo na equação tem o mesmo fator, N e N. Aqui não. Aqui nós temos N e N-1 em função de que a série de pagamentos acaba no -1. No nosso exemplo, nós temos, então, tudo isso destacado. Ao -1 aqui, né? Aqui em cima permanece normal, faço as operações matemáticas e eu chego a este resultado, que o valor de uma parcela de 12 que eu vou ter que fazer, né? Então o mesmo valor para 12 parcelas, eu vou ter que fazer esse tipo de pagamento ou de prestação liquidada para cumprir o contrato de ter recebido o empréstimo de R$30 mil, mediante juros de 3,5% ao ano. Então, é isso que se calculou aqui. De acordo com as limitações das variáveis conhecidas, eu faço a substituição numa fórmula geral e que determina para mim qual é o valor desta prestação. Então, foi isso que calculamos. Bom, com esta sequência de exemplos, nós chegamos a, digamos assim, a detalhar cada uma das possíveis variações que nós temos numa série como aquela que nós projetamos aqui no começo da aula, que foi o nosso foco. Ou seja, nós simulamos numa série genérica desta natureza a combinação das variáveis. Cada um dos exemplos isolou um fator de conhecer a parcela, ou conhecendo o valor atual, o valor presente, ou o montante, o valor futuro. Então, com isso, nós estamos com todos os conceitos e todas as possíveis variações que possam ocorrer numa série desta característica. Por isso que a gente projeta sempre o fluxo de capitais, para que vocês fixem que as fórmulas, a formulação geral, ela é consequência de um fluxo de capitais que foi pré-definido. É desta forma também que nós vamos encontrar, como já dito anteriormente, toda a programação nos dispositivos eletrônicos. Então, tanto uma calculadora como uma planilha Excel, que são os dispositivos mais conhecidos na vida profissional, eles estão subordinados a essa formulação. E essa formulação é consequência de uma visão de fluxo de capitais. Bom, para que se consolide toda essa utilização das fórmulas e o conceito, agora vocês podem comparar se eu assumo uma série com termos vencidos ou se eu assumo uma série com termos antecipados, quais são as variações que eu vou encontrar? Essa é a grande, digamos assim, conceituação que a gente pode ir agora para a prática. E por isso a gente lista sempre um grupo de atividades de estudos que vão reforçar esses conceitos que nós deixamos em cada aula. Os exemplos, eles são uma parte, nós temos que realmente conhecer mais variações de utilização daquele conceito de fluxo de capitais e utilização daquelas formas, fazendo o quê? Ouvindo aí os especialistas que nos deixaram exercícios no nosso livro-texto, no nosso livro de bibliografia, né, já resolvidos. Tem também uma série de exercícios propostos para que vocês consolidem a prática do cálculo dessas séries. E sempre a gente deixa alguma recomendação extra para que vocês consigam, digamos, avançar e um pouco além. No nosso objetivo sempre
com essas recomendações. Nosso objetivo é que vocês vão se envolvendo a cada semana, a cada aula, com mais conceitos de matemática financeira e engenharia econômica, para que vocês consigam realmente cumprir o nosso grande objetivo que nós colocamos lá conceituado na primeira aula, ou seja, torná-los um pouco mais especialistas em formulação e utilização dos conceitos de matemática financeira, engenharia econômica, para que vocês realmente consolidem uma formação específica na área de finanças. Esse é o grande propósito. Tudo isso que nós estamos vendo semana a semana só tem um objetivo, para que vocês se tornem engenheiros de produção com mais facilidade no raciocínio e na prática dos conceitos de administração financeira, gestão financeira de uma forma geral. Então é isso, realizem as atividades e que vocês consigam consolidar esses conhecimentos que deixamos nessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.